Quero deixar aqui o meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, em Taubaté. Estamos aqui em mais um culto, sendo transmitido ao vivo da nossa casa. Nós vamos começar com a palavra de oração e vamos cantar um hino, Um hino que, pelo menos tentar cantar um hino que nós cantamos na minha formatura. E depois vamos continuar nosso estudo em Colossenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus estamos aqui reunidos. Queremos pedir que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça e que o Senhor prepare o nosso coração para podermos dirigir este culto, cantar louvores, pregar a Tua palavra, orar, fazer tudo para a Tua honra e Tua glória, Senhor Deus, pois é isso que nós almejamos aqui. Que o Senhor seja honrado, seja glorificado, que os nossos corações sejam repletos da direção do Espírito do Senhor, que Ele nos ensine, que nós possamos aprender, que nós possamos praticar e honrar o Senhor em cada dia. Então, se conosco, ó Pai, pois pedimos por isso, já agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. A Patrícia, esses dias, me mandou um vídeo da minha formatura no Seminário Batista Regular do Sul, em 1991. E naquela noite nós cantamos o hino Regozija em Deus. Em Jó 23:10 diz assim: mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. É um desejo que cada um de nós possamos sair assim, ainda que nós tenhamos aí as nossas dificuldades a cada dia, Eu vou tentar cantar aqui, fazer uma transposição depois, vou cantar a primeira e a última estrofe, desse hino aqui. Deus nada faz sem um plano ou razão, quando prova seu servo, ele dá formação, dá graças a Deus, quando o teste se faz, em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus, que erros não faz, ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então será? Quando as trevas à frente se impõem, eu olho pra cruz que o Calvário expõe, supero, não mestre, não olho pra trás, a paz vem e o medo desfaz. Regozija em Deus, que erros não faz, ele sabe o fim do caminho em que vai, pois ao te provar, purificar, qual ouro então será? Sim, posso ver provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os céus. Meu Pai sempre
regozija em Deus, que erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então será? Eu queria fazer uma transição aqui, acabei me atrapalhando na nota, que na segunda estrofe, né, eu podia mudar. Quando as trevas e a noite se encontram, eu olho pra cruz que o Calvário expõe, submeto meu mestre, não olho pra trás, a paz vem e o medo desfaz, regozija em Deus, que erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então será? Que aí ele muda um pouquinho o tom, né? Mas eu não consegui fazer isso na hora lá. Estou precisando aprender a tocar um pouquinho mais, né? Para poder fazer isso aí, né? Nós estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. E hoje nós vamos olhar para o capítulo 2 de Colossenses e vamos ler aqui versículos 1 a 8, né? Diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Nós olhamos em Colossenses, capítulo 1, dos versos 28 e 29, que o objetivo principal de Paulo no trabalho dele, né, como ministro, era apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, ou seja, que esse homem fosse espiritualmente maduro em Cristo. E, sendo este o caso, nós não ficamos surpresos em encontrar Paulo, então, escrevendo aos Colossenses agora, e ele fala aqui no primeiro momento de sua grande preocupação por eles, né, dos versículos 1 a 3 aqui, né? Se você, como nós acabamos de ler, ele fala assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. E ele fala sobre isso, né? Fala sobre o motivo também da preocupação, nos versículos 4 e 5. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas,
Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza, a vossa fé em Cristo Jesus. Ele não queria, né, que eles, então, fossem enganados. E ele vai dar algumas exortações aqui, dos versos 6 a 8. Então, dos versículos 1 a 3, eu tenho a preocupação dele. Versículos 4 e 5, motivo dessa preocupação. Versículos 6 a 8, exortações do apóstolo Paulo aí, à luz da preocupação que ele tem para com eles. E esses 8 versículos aqui, né, destes 8 versículos, algumas coisas que nós podemos colher sobre o assunto de maturidade espiritual em Cristo. Né? Nós vamos observar, então, aqui as indicações de maturidade espiritual, né? Versículos 1 a 5. Primeiro, uma profunda preocupação pelos nossos irmãos em Cristo. Lembra, Paulo, ele é um exemplo de maturidade espiritual. Então, é digno aí do nosso imitar, né? Da nossa emulação aí, daquilo que Paulo está fazendo. Guarde Colossenses, dê uma olhada em 1 Coríntios, né? Voltando, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, Paulo imitava Cristo, e assim como ele imitava Cristo, os irmãos deveriam imitar o apóstolo Paulo, e certamente seriam como Cristo, né? Na sua vida diária. E ele se preocupava com os irmãos, né? Vá para 2 Coríntios e olhe lá o capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, aqui, né? Versículos, deixa eu conferir aqui, 28, 29, diz assim, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu me não abrase. O Paulo, ele se preocupava com aqueles irmãos, mesmo, né, por aqueles que ele não tinha visto pessoalmente. Se eu voltar para Colossenses e olhar o capítulo 4, Epáfras, né, também tinha essa marca aí de maturidade. Olha Colossenses, capítulo 4, versos 12 e 13, diz assim, saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos, e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Então, Epáfras tinha essa marca também de maturidade espiritual. E eu pergunto aos irmãos, será que nós temos tanta preocupação com os nossos irmãos em Cristo? Isso é uma marca de maturidade espiritual, né? Mas voltando para Colossenses 2, no versículo 2, um coração que está encorajado, né? Quando você vê a palavra aqui em outras versões, né? Seria a ideia de estar confortado. Você percebe que é vontade de Deus que nós os sirvamos com corações que estão cheios de conforto, de encorajamento. E Jesus se preocupava com isso. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, né? Hoje minha voz não está muito boa, não. Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, se você puder olhar aí o versículo 34, diz, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, vocês tomam cuidado como o nosso coração anda, né? Em João 14, lembra que ele diz, não se turbe o vosso coração. Se você puder olhar comigo lá o versículo 27 também de João 14, diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
diante de tudo que nós estamos passando, com essa questão da pandemia, desse vírus, de pessoas enfermas, de pessoas que partiram, né, às vezes isso pode começar a tomar conta do nosso coração, né, o temor, aquela situação toda. Jesus fala assim, deixe-vos a paz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, tome ciência de que Jesus está cuidando de cada um de nós, né? E essa era a oração de Paulo, se você olhar em 2 Tessalonicenses, puder abrir comigo, no capítulo 2, versículo 16, né? 2 versículos 16 e 17, diz assim, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Sabe, que Jesus console o seu coração, né? Para que o seu coração não esteja perturbado, né? Porque um coração perturbado, um coração ansioso, não é a marca de uma pessoa madura em Cristo. Veja o exemplo de Paulo quando ele enfrentou a possibilidade da morte, né? Se você olhar comigo em 2 Timóteo, 2 Timóteo, nós vamos olhar o capítulo 4, deixa eu ver o versículo aqui, né? Versículo 6, e diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha o que ele diz agora, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Veja a oração dele. Versículo 17 diz assim, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. 18, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Importante saber disso, né? De que o Senhor está cuidando de nós, está nos guardando, está nos protegendo, está nos direcionando até aquele dia. Então, quando você olha assim, né? Que nós possamos ter aí uma malha de corações, né? Juntos no amor, pelos irmãos em Cristo. Se você voltar lá em Colossenses 2:2, diz assim, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, né? Essa malha aí de corações unidos em amor. Isso aqui é muito importante, né? Faz diferença quando você ama um irmão em Cristo, você se preocupa com ele? Sim. Lembra lá de Davi e Jonatas? Eles amaram um ao outro com amor puro, né? Um amor fraterno, considerando como o seu irmão, né? E assim nós devemos estar também amando uns aos outros. Os irmãos em Colossos estavam bem encaminhados a esse respeito. Se você olhar em Colossenses 1, versículo 4, diz assim, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, eles amavam uns aos outros. E aí eu pergunto, e quanto a nós estamos desenvolvendo corações que estão unidos em amor? Mas voltando aqui ainda para o versículo 2 de Colossenses, veja o que ele diz lá, ele fala assim, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, ou seja, que tem uma garantia, né, dessa compreensão total, né, semelhante a ter corações que são encorajados, nós precisamos ter uma forte segurança sobre nós mesmos e sobre a nossa salvação. Claro, essa garantia vem à medida que você aumenta a sua compreensão sobre a base da nossa salvação. Sabe, a palavra de Deus ela foi escrita para que a nossa compreensão aumentasse, né? Que ela aumente a cada dia e aumentando, então, forneça a garantia da nossa salvação. Eu vou
pedir para você olhar em 1 João capítulo 5, versículo 13, que diz assim, ó: estas coisas vos escrevi, os que creis no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, a palavra de Deus foi escrita para que a gente possa saber, né, que nós temos a vida eterna. Se você olhar em capítulo 3, verso 19, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Olha a importância aqui, né? E o versículo anterior fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. É importante isso aqui, né? Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Dá uma olhada lá no versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a palavra, né, nos ajuda a compreender. E compreendendo mais, nós temos, então, a garantia da nossa salvação, nós vemos a base dela. À medida que alguém amadurece em Cristo, esta garantia aumenta, né? Ele vai se enchendo de esperança, ele vai conhecendo mais a salvação em Cristo, e ele, então, sabe que ele tem a vida eterna em Cristo Jesus, e isso é uma das riquezas que nós temos em Cristo. Quando você volta para Colossenses, ele fala sobre o mistério de Deus. Então, você tem um conhecimento do mistério de Deus, ou seja, uma compreensão do evangelho que antes estava oculto, né, esse evangelho, mas agora foi revelado. Olha em Efésios, capítulo 3. Eu vou ler lá versos 3, 4, 5 e 6. Efésios 3, 3 diz assim: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, quando você entrega a sua vida a Cristo, você crê nele para a salvação, você se torna um membro do corpo de Cristo. E aqui, né, você vê que o corpo de Cristo é composto de pessoas de todas as nações, de todas as raças, né? Ou seja, as pessoas são salvas em Cristo Jesus e fazem agora parte desse corpo. Se você voltar para Romanos 16, ele fala ainda um pouquinho mais sobre isso. Romanos, capítulo 16, tá? Nós vamos ler aqui versículo 25, versículo 26, e assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Você está vendo assim? Então, um bom conhecimento do Evangelho de Cristo é essencial para a maturidade em Cristo. E nós estamos aumentando esse conhecimento a cada dia. Você está aumentando esse conhecimento? Volta lá para Colossenses, olha o versículo 5, né? Ele diz assim, Colossenses 2:5, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aqui tem uma palavra ordem. É uma palavra interessante, né? Que até nós temos aqui, né? O taxis, né? É a palavra lá no grego, só que lá era um termo militar. E era sugestivo aquela ordem, ordem unida, né? Quando os soldados estão marchando, e tem uma precisão ali, né? Nos comandos, aquele exercício militar.
Então, isso aqui sugere que um cristão maduro é aquele cuja caminhada como um discípulo está em linha reta com o que é esperado. Está em ordem com o que é esperado. A palavra firmeza é uma palavra que vem junto com essa ideia de marchar em linha reta. Como é que está a nossa vida de fé? Nós estamos progredindo em ordem? Estamos firmes em nosso progresso? Ou nós estamos oscilando constantemente? Né? Se você está em ordem, você não está oscilando, você está continuando a sua jornada em Cristo, né? Agora, se está oscilando, então nós temos problemas. E aqui você vê que nós temos algumas indicações de maturidade espiritual. Se elas são encontradas em nossas vidas, isso é um bom sinal de que nós estamos progredindo. Mas esses versículos aqui também nos ensinam sobre alguns passos para alcançarmos a maturidade espiritual. Versículos 6, 7 e 8. Primeiro passo, versículo 6, receber a Cristo como Senhor. Veja lá o versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? Então, o primeiro passo para a maturidade espiritual é receber Jesus Cristo. E foi o que os colossenses fizeram. Hoje, muitas pessoas parecem querer Jesus apenas como Salvador pessoal, mas não querem Jesus como Senhor. Ou seja, a pessoa professa aí desejar a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador pessoal, mas não obedece naquilo que ele ordena. Só que, quando você olha, tem ambas, né, situações. Olha em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. Ele é Senhor e Salvador, né? Ele tem os dois lados aí. Porque ele é o Senhor da sua vida, ele salva você. Entendeu isso? Ele morreu e ressurgiu para ser Senhor, diz Romanos. E quando ele for o Senhor da sua vida, será também seu Salvador. Ah, mas eu quero ele só como Salvador. Não é assim. Ele é seu Senhor. E por ser o seu Senhor, é o seu Salvador. Até que nós entronizemos Cristo como Senhor em nossas vidas, nós não podemos ter esperança de nos tornarmos perfeitos, completos, maduros em Cristo. E Paulo, ele nos dá um exemplo sobre isso. Olha em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Você já conhece. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que está com você? Você já recebeu a Cristo como seu Senhor? A partir do momento que você recebeu a Cristo como Senhor, você então caminha em Cristo, você anda em Cristo, você vive em Cristo. Versículos 6 e 7, ou seja, tendo recebido como Senhor, nós devemos andar nele. Olha o versículo 7 de Colossenses 2, diz assim, vou ler o 6, final do 6, como pois receber o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Veja aqui, andar em Cristo, o que é isso? Primeiro, enraizado. Ou seja, Cristo deve ser a fundação, a fonte de nutrição da sua vida. Sabe como a árvore depende das raízes? Nós dependemos das raízes também. E pelas raízes, né, nós nos nutrimos em Cristo. Aí diz aqui também, edificados nele. Ou seja, permitindo-nos tornar o tipo de edifício que ele deseja que nós sejamos. Ele é a nossa base, o nosso alicerce.
e nós somos firmes nele. Aí ele diz mais aqui, firmes na fé, estabelecidos na fé, bem ensinados, bem fundamentados nos ensinamentos de Cristo e vivendo por eles. E ele continua dizendo mais, e assim no final, e abundando em ação de graça, ou seja, transbordando uma atitude de gratidão. E isso me leva aqui para o versículo 8, né? Que diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E aqui vem a orientação de Paulo no sentido de cuidado. Ele fala assim, tome cuidado. Para você crescer espiritualmente, você deve ter cuidado com os perigos que poderiam atrapalhar aí o seu crescimento espiritual. Então, tome cuidado, né? Assim, de forma contrária, né? Ou caso contrário, se você não tomar cuidado, nesse zelo pelo crescimento, você pode ser facilmente enganado por falsas doutrinas. E o mundo está cheio de falsas doutrinas. Sabe aquelas doutrinas que prometem para você um caminho fácil para a maturidade espiritual, só que não cumprem a promessa. Ou seja, não conferem esse crescimento espiritual para você. E às vezes, então, você vê a necessidade de algumas pregações que as pessoas consideram negativas, né? Porque está mostrando que você não pode fazer, o que você deve fazer, tome cuidado, né? E às vezes é necessário, sim, ter uma pregação dessa natureza, né? Conforme a situação, a ocasião exija, né? Mas eu quero concluir aqui o nosso estudo, né, de hoje à noite, dizendo o seguinte: no nosso próximo estudo, nosso próximo sermão, nós vamos aprender algumas, né, dessas falsas doutrinas que os colossenses estavam enfrentando, que prometiam muito, mas não davam nada de valor, né, de verdade ali para aqueles irmãos. Hoje nós queremos encerrar aqui com duas perguntas. Por que deveríamos nos preocupar em crescer em maturidade espiritual em Cristo? Primeiro, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Versículo 3 diz, ó, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso já deve fazer com que você queira crescer espiritualmente, buscar esses tesouros escondidos da sabedoria e do conhecimento que estão em Cristo. Em segundo lugar, porque ele alertou sobre o que aconteceria, ou o que acontecerá, se nós não nos preocuparmos com o amadurecimento e, porventura, não darmos frutos. Olha em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 2, assim, ó. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara que em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Sabe, o fruto é resultado de uma árvore que está verdadeiramente em Cristo. Se não tem fruto, tem algum problema. Ou, de repente, não está dando fruto porque precisa de limpeza. E o viticultor, né, o agricultor, ele vai cuidar disso, ele vai limpar para que possa dar fruto. E aí, eu quero jogar para você a segunda pergunta. Você que, de repente, ainda não recebeu Jesus. Como é que alguém inicialmente recebe a Cristo como Senhor? Eu quero falar aqui para você o seguinte: o Senhor Jesus Cristo um dia morreu numa cruz, pagando pelo seu pecado. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Você não tem condição de pagar esse preço. Por isso Jesus veio pagar por você, e ele pagou o preço naquela cruz. Ele satisfez aquilo que Deus, o Pai, exigia.
Ele diz, está consumado, está pago, ele pagou. O mesmo versículo em Romanos 6:23 diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo Jesus quer oferecer para você essa vida eterna. Ele já pagou o preço e por isso pode oferecer a você a vida eterna. Aí você diz, mas o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? Primeiro, se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo, pedindo para que Ele seja o Senhor e, por consequência, o Salvador da sua vida. Aqui, quando Jesus foi crucificado, 2 ladrões também estavam, um de cada lado. Um deles zombava, o outro diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um pouquinho antes, ele disse para o outro ladrão, você não temes a Deus, está na mesma situação? Nós, porque merecemos, mas esse nenhum mal fez, ou seja, ele reconheceu que ele era um pecador. E ele, quando olha para Jesus, diz Senhor, ele reconhece Jesus como Senhor. E ele reconhece que Jesus não vai ficar ali naquela cruz, ele vai entrar no reino dele. Ele sabe que há vida além da morte. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que salvou a vida daquele homem? Ele se arrependeu, ele colocou a sua confiança em Jesus como Senhor de sua vida, e sabendo que Jesus não ficaria ali morto, não, que ele ressuscitaria e entraria no seu reino. Eu digo para você, se arrependa dos seus pecados, entenda que Jesus já pagou por eles, confesse seus pecados a Jesus, diga, Jesus, sou pecador, eu fiz isso, 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 eu peço que o Senhor me perdoe os meus pecados, que o Senhor me purifique, que o Senhor seja o Senhor da minha vida de hoje em diante. Quando você fizer isso, Jesus, sendo o Senhor da sua vida, será o seu Salvador, e Ele dará a você a vida eterna. É assim que você recebe a Jesus Cristo. Tem muitas igrejas por aí falando o seguinte, que você deve ser batizado, você deve ter um cartão de membresia, você deve fazer boas obras, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem que entregar sua vida a Jesus Cristo e crer nele como seu Senhor. E ao crer nele como seu Senhor, ele será o seu Salvador. Aí você me pergunta, mas igreja não é importante? Batismo não é importante? Obras não são importantes? Sim, mas não para a salvação. Depois que você é salvo, então é importante você congregar numa igreja para adorar o Senhor. É importante você ser batizado para mostrar para as pessoas que você já entregou sua vida a Cristo e você faz parte do corpo dele, né? O batismo não salva ninguém. A água mal lava o corpo, como é que vai lavar a alma? Né? Não, o tempo não nos permite estudar o assunto aqui. Mas a salvação não tem nada a ver com o batismo. Alguns ensinam isso por aí, mas isso não é bíblico. Né? Quando o eunuco perguntou a Filipe, ele falou, isso aqui é água, quem impede que eu seja batizado? Ele diz assim, é lícito se crês. Ou seja, se você já crê em Jesus, é lícito ser batizado. Mas se você não crê ainda, não é lícito. Porque o que salva uma pessoa é a crença colocada em Jesus. O batismo é só uma confirmação de algo que já aconteceu com a pessoa. Obras, Efésios 2, 8 e 9, diz assim, que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz o versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação não vem das obras, para que ninguém possa chegar diante de Deus e se gloriar disso lá um dia. Mas o versículo 10 diz assim, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão ordenou para que andássemos nela. As obras não vêm antes da salvação, elas não vêm para que nós sejamos salvos. Mas depois que eu sou salvo, fazem parte da nossa vida. Como frutos, né, de uma árvore nova. A Bíblia diz que é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passadas, que tudo fez novo. E como novo, tem frutos novos, tem boas obras, que glorificam a Deus.
mas que não são contadas para a salvação. Elas são o resultado da salvação de uma pessoa. É resultado. Não é algo que você coloca ali na soma para dar o resultado. Isso vem depois que você já é salvo pela fé em Cristo, aí você, como árvore nova, você produz novos frutos. Ok? Espero que você entenda isso e entregue a sua vida a Jesus e creia nele para a sua salvação. Que ele seja o Senhor da sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de vida, porque podemos cultuar o Senhor hoje. Aplique a palavra do Senhor como é do agrado do Senhor em cada coração, em cada vida. E se alguém ainda não entregou a sua vida a Ti, Jesus, como Senhor, que possa assim fazer e crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós cremos no Senhor e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, já agradecidos e confiados. Amém. Que Deus abençoe a todos e domingo, se Deus permitir, estaremos novamente estudando essa epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses.